Olá, bem-vindos ao nono e último episódio do podcast Saúde com Propósito, que celebra os 80 anos da CUF. Ao longo destes 8 episódios, recebemos convidados que honram o legado da CUF e dos seus 17 mil colaboradores que mantêm viva a sua marca de qualidade, de competência e de dedicação. E agora que chegamos ao último episódio, é tempo de olhar para o futuro. É com a mesma determinação que a CUF segue fiel ao seu propósito, com a vitalidade de quem nunca deixou de evoluir. Para falar precisamente dos desafios e oportunidades de futuro da CUF, juntam-se hoje a nós Rui Diniz, Presidente da Comissão Executiva da CUF. Muito obrigada por estar aqui hoje. O Guilherme Vilhais, médico oncologista também da CUF. Temos também aqui a Leonor Líbano Monteiro, obrigada por se juntar a nós. A Leonor é gestora de produção das clínicas CUF Miraflores e CUF Belém. E temos ainda a Inês Viseu, enfermeira do Hospital CUF Porto. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós para mais uma conversa, a última, mas ainda com muitos anos de história pela frente. São 80 anos, Rui, de legado construído sobre valores e propósitos muito claros, muito vincados pela vida com humanidade e excelência. É algo que é muito profundo e é muito marcante na CUF e que acaba por abarcar um pouco todo o universo, não só quem trabalha na CUF, não só os clientes, a comunidade, ou seja, uma coisa alargada a todo este ecossistema. Como é que é dar continuidade a um legado tão importante como este? Honrar este legado é muito gratificante, poder fazer parte desta história, uma história que começou claramente antes de nós e que nós agora procuramos desenvolver para continuar para o futuro, mas é também muito responsabilizante por aquilo que hoje fazemos, não só para honrar o legado, que é sempre importante, mas sobretudo para garantir que continuamos a construir esta história. E Construir isso, mais 80 anos de construir história, não mais é? 80 anos e garantir que aquilo que estamos a fazer hoje permite que quem vem a seguir tenha uma base ainda melhor. Nós temos tido na CUF ao longo destes anos um privilégio que é construir esta história com camadas sucessivas de talento e de experiência. E quem chega de novo, como quem está hoje aqui connosco, se beneficia dessa experiência, desse contexto, mas também contribui muito, porque desafia, porque traz novidade, traz inovação, e é muito interessante ver que a história da CUF é feita por estas camadas sucessivas que se vão interligando, que vão interagindo, beneficiando de quem está, mas beneficiando de quem chega e que desafia e que interpela. Guilherme, como é que é viver este propósito no dia-a-dia? Sou um dos internos do grupo e acho que a questão do internato acaba por ser precisamente isto que o Rui acabava de dizer, de, por um lado, utilizarmos a experiência que temos e o expertise que temos para formarmos a próxima geração de médicos especialistas do país, mas também porque nos exige e nos obriga, de facto, a ser melhores e a termos exigência connosco próprios que nos melhora enquanto instituição. E, de facto, em relação àquilo que são os valores da CUF de cuidar com dignidade e de excelência. E, obviamente, para mim, que entro aqui, sinto-me inspirado e contagiado com esse propósito e com essa visão de trabalhar no dia-a-dia em prol dos nossos doentes. E há também aqui um lado emocional, não é? Quase, o que eu sei que o seu avô também já fez parte deste universo. Verdade. Noutra vertente. É verdade. O meu avô trabalhava na fábrica da Quimigal, no Barreiro, que pertencia ao grupo CUF, e, portanto, tem essa vertente histórica. Os meus avós, inclusive, foram utentes do inicial Hospital da CUF, na Infante Santo, e também tem a parte mais pessoal, agora mais recente da minha família, porque a minha afilhada nasceu precisamente no Hospital CUF Descobertas há 3 meses atrás, e portanto, a nível pessoal, de facto, a CUF, enquanto instituição de saúde, está presente na minha família desde o início quase até aos dias mais recentes, além do facto de eu trabalhar aqui, claro. E são mesmo todas as fases da vida. Todas as gerações. Porquê que o Guilherme escolheu trabalhar na CUF? Bem, eu já conhecia a CUF enquanto instituição do ponto de vista do utilizador, mas de facto quando chegou o momento da escolha da instituição para realizar o meu internato e eu já tinha decidido que queria tirar a especialidade de Oncologia Médica, vim aqui visitar o serviço de Oncologia Médica do Hospital CUF Tejo e conheci o meu orientador, que é o professor Mário Fontes e Sousa, e que foi uma pessoa fundamental na decisão de fazer o internato aqui. E depois também foi o facto de sentir logo desde o primeiro momento, e com todas as pessoas com quem fui falando, a professora Isabel Fernandes, a doutora Ana Raimundo, o professor Mário Fontes e Sousa, de que se eu viesse para aqui fazer a minha formação seria verdadeiramente a prioridade para todas as partes. E acho que isso, nos dias de hoje, é particularmente importante não desvirtuarmos a noção de que o internato médico é um momento de formação e que são 5 anos da nossa vida que vão, ao fim e ao cabo, determinar que tipo de profissional é que nós vamos ser daqui para a frente. E achei que naquela altura
a CUF claramente seria o melhor sítio para mim, para ter essa melhor formação e poder ser o melhor oncologista no resto da minha carreira. A Inês também passa um bocadinho por aqui a sua experiência no CUF, não é? A medicina familiar é a sua área, cuidar é a sua vocação, mas também nunca quis deixar de lado o crescimento profissional e a possibilidade de ter este caminho pela frente, sempre evoluir, sempre aprender e também dar um pouco de si. A CUF foi a escolha certa para juntar esses dois lados? A CUF foi a escolha certa, tenho a certeza disso, até pelo mote que estamos aqui a falar hoje, porque efetivamente sinto que consigo alinhar os meus valores com os valores da CUF. E isso foi importantíssimo desde o primeiro momento em que pensei, em que desejei até trabalhar com a CUF. E consegue realmente aliar o melhor dos dois mundos, que é a parte da teoria e a parte da prática, ou seja, termos uma prática baseada na evidência, esses cuidados, essa formação, essa inovação e desenvolvimento, foi algo que eu senti desde o primeiro dia que fiz parte da Casa CUF, porque deram-me sempre a oportunidade de poder continuar a desenvolver estas competências, porque eu acredito que quanto mais souber, melhor consigo cuidar. E desde que terminei a licenciatura, continuei os meus estudos com esta visão que é muito vivida e sentida na CUF. Estava a ver aqui o Rui a concordar, a adorar o seu testemunho, ter a pessoa no centro de tudo, não é? Com este cuidado, no fundo, é tudo feito para o cliente, seja por que motivo for, pode ser uma consulta de rotina, pode ser uma coisa mais séria, pode ser um momento feliz, como ali o nascimento da sobrinha. Essa atenção à pessoa, a humanização é de facto um valor muito excelente, porque não há, como diz, não há humanização sem excelência, não serve. Sim. E só excelência sem humanização também não é? É muito relevante isto que disse a Inês e ligando ao nosso propósito do Pela Vida, o Pela Vida aqui tem um duplo sentido. É o pela vida de cada pessoa, seja a pessoa que nos procura para cuidados de saúde, mas seja a pessoa que trabalha cá, pela vida de cada uma das pessoas, mas é também ao longo da vida. É em todos os momentos da vida, em todas as fases, em todas as circunstâncias. Portanto, é muito claro que nós queremos trabalhar pela vida das pessoas, ao longo da vida das pessoas. E queremos fazê-lo com humanidade e excelência. E as duas coisas são mesmo importantes. Na minha perspectiva, é um binómio que se reforça mutuamente. Esta humanidade de atenção ao outro, da empatia, de tentar perceber como é que a pessoa se sente, esta lógica de estarmos centrados, mas estarmos verdadeiramente orientados e depois fazê-lo com excelência, porque a humanidade só sem a excelência é algo que não é eficaz. A excelência é muitíssimo relevante, a excelência é percebida enquanto conhecimento, enquanto sabedoria, enquanto experiência, enquanto ciência também, mas que se for só assim é muito árido. Portanto, as duas coisas juntas verdadeiramente são uma combinação que nós entendemos como bastante mais eficaz, bastante mais potente. O que é muito interessante é que nós desenvolvemos este propósito, tornámos-lo explícito este ano, há coisa de 6 meses, mas uma vez que o tornámos explícito, ficou muito claro que era um propósito que nos acompanha desde sempre. No fundo foi uma tradução, não foi procurar isso um vê-se na sentido. forma como as pessoas aderiram, na forma como as pessoas o assumiram, o adotaram, porque isso representa aquilo que já se vivia. Portanto, não é um propósito que agora vamos procurar vivê-lo, foi mais uma tradução daquilo que já se vivia, mas que ao tornar evidente e explícito, nos responsabiliza mais para o honrar para o futuro. No fundo é tomar consciência daquilo que já existe, mas depois é preciso organizar esse tudo, e é um bocadinho aqui que a Leonor entra. E acaba por beneficiar da sua dupla formação, é formada em enfermagem, mas depois tem um mestrado em gestão, são duas áreas que acabaram por cair como uma luva para as funções que desempenha hoje, não é? Exatamente o que é que faz uma gestora de produção? Comecei a minha formação em enfermagem, licenciatura, e de certa forma sempre soube que queria ficar ligada ao setor da saúde, embora me tenha percebido que não seria praticar a enfermagem. Daí também o mestrado em gestão. E de facto a CUF permitiu-me aqui aliar estas duas vertentes da minha formação e trabalhar no fundo nos bastidores de uma realidade que eu já conhecia. E portanto eu diria que assim, muito resumidamente, o meu trabalho é garantir o funcionamento eficiente das clínicas, e com isto eu quero dizer que asseguramos que a clínica, no fundo, tem uma oferta adequada às necessidades dos nossos clientes, uma oferta com os melhores cuidados possíveis.
E na prática o meu trabalho também passa muito por ouvir quem trabalha comigo, portanto ouvir os médicos, os enfermeiros, perceber quais é que são os seus desafios, as suas preocupações. Isso, por outro lado, também me permite a mim identificar oportunidades de melhoria. Eu estou em 2 clínicas com realidades também um bocadinho diferentes. Estou na clínica CUF Belém, que é Sim, que é a clínica duas clínicas, mais antiga, portanto já com mais de 30 anos de experiência, e depois com uma clínica um bocadinho mais recente, Miraflores, com cerca de 10 anos. É muito benéfico para mim beber um bocadinho da experiência e da realidade de ambas as clínicas, porque sobretudo pensando na clínica CUF Belém, de facto eu tenho lá profissionais que lá trabalham desde os primórdios da clínica e portanto é muito engraçado como eu, que tenho um percurso aqui muito recente na clínica, acabo por conseguir beber muito da experiência e da sabedoria de quem já cá está e, por outro lado, também, de certa forma, contribuir, não é? E sugerir novas maneiras, tentar melhorar a maneira como as coisas são feitas. Esta descentralização, Rui, da CUF, também é algo que é feito a pensar em quem está do outro lado, ou seja, há vários níveis de cuidados, há uma vontade de estar próximo das pessoas cada vez mais, porque seria muito mais fácil ter tudo centralizado num único polo e as pessoas deslocavam-se lá e ali oferecia-se tudo, não é? Sim, é verdade. Nós acreditamos muito nesta gestão em rede, com diferentes níveis de unidades, um hospital muito diferenciado como é o Hospital CUF Tejo, mas a trabalhar em grande articulação com a Clínica CUF Belém, com a Clínica CUF Miraflores. Porquê? Porque entendemos que as pessoas valorizam muito proximidade e aquilo que puderem fazer mais próximo, preferem fazer mais próximo. Há muitas das nossas necessidades de saúde que podem ser respondidas adequadamente com mais proximidade e depois, se for necessário referenciar para um hospital mais diferenciado, então referenciar. Desde que esta rede esteja bem articulada, nós entendemos que esta lógica de proximidade é muito positiva para as pessoas. É mesmo uma lógica de, ao longo da vida, com as soluções certas para cada pessoa. Por vezes a solução pode ser cuidados domiciliários ou hospitalização domiciliária, noutras circunstâncias pode ser uma solução mais digital, noutras pode ser um hospital de enorme diferenciação ou uma clínica ou um centro de saúde, como agora abrimos recentemente, que dão respostas adequadas àquelas necessidades mais perto das pessoas e isso para nós tem sido claramente positivo, perceber que as pessoas sabem navegar nessa rede, percebem o que é que faz sentido. Nós o que temos é que dar inteligência à rede para que tudo seja relativamente fluido. Guilherme, esta fluidez e esta capacidade de adaptação e de trabalho em rede também faz muito parte do ADN das pessoas que trabalham na CUF. O Guilherme fala em um médico à imagem da CUF. O que é isto exatamente? Um médico à imagem da CUF é um médico que, além de toda a ética deontológica que já deve ter no seu dia-a-dia enquanto médico, não é? Tem uma exigência ainda particular e uma acrescida preocupação precisamente em estar alinhado com aquilo que são os nossos propósitos, de cuidar da vida com o máximo de humanidade e dignidade, não é? E acho que é isso que nós assistimos. Eu trabalho na área da oncologia, em que isso é particularmente importante e, portanto, quando falo em criar um oncologista, digamos assim, à imagem da CUF, de facto, é um oncologista que tem uma preocupação em ir visitar o doente que está internado, mesmo que seja ao cuidado da especialidade da medicina interna, com bastante regularidade, ter essa presença logo desde o momento zero daquilo que é um diagnóstico oncológico, mesmo logo desde essa fase até precisamente à fase final, não é? Portanto, desde que o doente entra numa consulta de especialidade ou de medicina geral e familiar ou no nosso atendimento permanente, até à fase em que está em acompanhamento com cuidados paliativos, seja aqui na nossa unidade, seja em cuidados paliativos domiciliários, mas ter essa preocupação e abrangência transversal também a nível temporal, porque às vezes há muita tendência de compartimentalizar as coisas e agora o senhor nesta fase vai ali para a unidade de cuidados paliativos e desliga-se da oncologia médica, não é? E acho que isso não é aquilo que faz sentido e fico verdadeiramente satisfeito que nós tenhamos essa preocupação aqui. Para nós é fundamental fazer oncologia com condições e essas condições são não só o acesso a aparelhos diferenciados aos fármacos, não é? Há a possibilidade de fazer radioterapia com as técnicas mais avançadas, exames de imagem com técnicas mais avançadas, mas também verdadeiramente ter acesso a condições como ter uma urgência que está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que se os nossos doentes tiverem uma intercorrência, nós lhes podemos dar uma resposta in-house, ter a possibilidade de, se chegar o momento em que nós tiramos um bocadinho o foco de tratamento da doença para
passarmos a tratar o doente e a preocupar-nos mais com a questão da qualidade de vida e com o controle de sintomas, sabermos que isso pode ser feito aqui na instituição, que se houver uma situação de exaustão de cuidador, necessidade de um internamento agudo para controle agudo de sintomas, isso pode ser feito na instituição. Portanto, ter acesso a estes recursos que nos dão segurança a nós e aos doentes para podermos trabalhar com dignidade e com humanidade, lá está, acaba por ser muito, muito importante. Leonor, isto também se sente na gestão, esta capacidade de facto estar a impactar a vida das pessoas, porque a Leonor acaba por não ter tanto este contacto direto, mas sente que no fim da linha está a ajudar as pessoas, os clientes que fazem parte da vida da CUF e até a comunidade. Sim, sim, sem dúvida. A escolha da CUF também não foi por acaso, não é? Acho que mesmo estando lá está nos bastidores, é mesmo possível sentir esse impacto. Mais uma vez, nós trabalhamos num contacto muito próximo com os nossos profissionais, portanto não é algo desconectado depois da linha da frente. Também permite, de certa forma, sentir essa gratificação. Esta capacidade de entregar e também receber, vocês sentem muito a vossa valorização profissional, a Inês sente-se valorizada com aquilo que a CUF também lhe entrega assim? O equilíbrio entre o que as equipas dão à CUF e recebem da CUF é muito marcante e expressa-se nas bolsas, nas formações e até, por exemplo, nos congressos que cada vez vão existindo mais e que nós tentamos sempre procurar participar. E isso é muito importante porque essa valorização é sentida por nós, mas também tem impacto na parte dos doentes. Um doente saber que está a ser tratado por alguém que é especialista naquela área também lhe vai dar mais confiança, porque sabe que os cuidados realmente vão ser os mais adequados e também, atrevo-me a dizer, os mais inovadores. E isso é muito importante para todo o ecossistema. Saber que se tivermos alguma questão sobre um desafio que temos à frente, seja daquele doente ou seja daquela família, e até podemos não ser a pessoa com mais capacidade ou mais competência, mas termos ao nosso lado um colega que está sempre disponível para ajudar, isso é fantástico. E a todos os níveis, não é? Sim, e isso acontece a todos os níveis. E chega ao nível do CEO. Eu sei, Rui, que frequentemente fala com os seus profissionais de todos os patamares, de todo o tipo de funções. Porquê que é tão importante um CEO estar em contacto direto com as suas equipas, no fundo? É fundamental, porque Mas é que não é pouca gente, não é? Não é pouca gente, mas nesta posição em que estou agora, é muito natural ser muito puxado para estar mais em gabinete, mais resguardado, mais a tratar de outros assuntos e com mais dificuldade em estar próximo do terreno. Mas essa proximidade ao terreno é muito importante porque se aprende muito estando no terreno. Ouvir as pessoas que estão na linha da frente é fundamental, seja na linha da frente a nível hospitalar, seja na linha da frente nas áreas centrais. Toda a gente aqui participa de uma forma muito, muito importante. Isto é um puzzle muito grande em que todas as peças são relevantes. E estar perto, ouvir de forma direta das pessoas, muitas vezes sem intermediação de uma chefia, para mim tem sido ao longo do tempo muito, muito relevante. Tenho aprendido bastante, não só de temas mais de substância, que muitas vezes não me chegam, que não se conseguem perceber só porque se vê uns quadros ou uma apresentação, mas também do tom, da cultura, das dificuldades que existem, das tendências que se estão a sentir, por vezes de algum ambiente que é preciso ter atenção. E isso, para mim, tem sido absolutamente decisivo. Ouvir bastante e também ter a oportunidade de ir partilhando, de ir explicando o que é que estamos a tentar fazer, o que é que estamos a tentar construir. É muito importante fazer isso, porque se não se forçar isto, é um dia-a-dia mais distante. Qual é a maior preocupação que encontra nestas novas gerações? É com enorme satisfação que quer hoje, quer noutras circunstâncias onde estou com pessoas que entraram na CUF há relativamente pouco tempo, que vejo enorme energia e muita competência, muita vontade de fazer a diferença. Portanto, eu diria que isso anima alguém que está na minha posição em ver pessoas entrar e todos os anos, todos os meses entram muitas pessoas. Vejo um enorme entusiasmo, uma vontade de contribuir, uma vontade de desenvolver a instituição, de fazer bem o seu trabalho e isso é muito reconfortante, dá descanso de que estamos aqui com uma geração que quer continuar esta história. Isso é muito positivo, vê-se simultaneamente muita competência, mas também muita vontade de contribuir e de pertencer. Quando se fala em gerações, muitas vezes fazem-se generalizações que são pouco úteis. Como em todas as gerações, há pessoas de muitas naturezas, com muitos objetivos. Há algo que eu acho que se mantém muito válido nesta geração, que é a vontade de
fazer a diferença. Há algo muito comum a pessoas mais novas hoje, que é a vontade de deixar uma certa marca, uma vontade de querer garantir que fazem diferença, seja É o na propósito, instituição, não é? seja na comunidade. Isso nota-se como algo muito relevante. Depois, um segundo traço que eu acho que é muito importante é que se ouve muito uma vontade de ter uma vida equilibrada. E eu falo muitas vezes sobre isso com muitas pessoas, não no sentido de ter esta lógica do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, uma coisa contra a outra, mas antes como duas dimensões da nossa vida que se podem reforçar mutuamente. E, portanto, para nós na CUF, criarmos as condições para que quem cá trabalha se possa desenvolver, quer profissionalmente, mas também pessoalmente, ter as condições para construir a sua vida, é muito importante, porque sempre que a nossa vida pessoal corre bem, a nossa vida profissional corre melhor, e quando a nossa vida profissional corre bem, a nossa vida pessoal também tem melhores condições. Eu vejo esta geração como uma geração que tem isso presente, que quer discutir isso, quer construir essas diferentes dimensões, e penso que o faz bem, e ainda bem que assim é, ainda bem que tem esses objetivos e essa ambição, e nós temos que saber ser capazes de criar as condições para isso se materializar. É assim, Inês? É mesmo verdade? Sim, concordo com tudo o que estava a dizer. Aliás, estava muito, muito atenta a esta parte. Eu estava a ver, estava aí toda entusiasmada. Não, porque acredito que as gerações anteriores viviam para trabalhar e agora as gerações mais recentes trabalham para viver. Mas isto não quer dizer que não haja esse tal equilíbrio que é fundamental, mas a ideia principal é que nós, para cuidar, também precisamos ser cuidados. Viver essa ideia também é desafiante, mas é muito importante até para todos nós termos qualidade de vida e bem-estar, e até porque cuidamos em equipa, na equipa e para a equipa. Portanto, temos que cuidar de todos. É do doente, da família, mas também dos nossos colegas que vão desde os administrativos, médicos, os senhores da manutenção, a da limpeza. Todos eles precisam de cuidados. Claro, e todos eles são importantes para o resultado final, não é? Certo. Rui, e como é que isto depois se equilibra com a necessidade de garantir o serviço de excelência? Este setor e esta atividade é muito exigente. Todos os setores, todas as empresas têm as suas circunstâncias e as suas especificidades. Este, em concreto, é muito exigente. É exigente pela disponibilidade, o Guilherme já falou em 24 horas vezes 7. Isso é exigente, é difícil, é muito intenso também, muitas vezes emocionalmente, tem muitas decisões de muita relevância para as pessoas. E ao contrário do que se possa pensar, eu acho que as pessoas que aqui trabalham estarem nesse equilíbrio, estarem bem com a sua vida, ao contrário do que se possa pensar, é potenciador de fazermos melhor. Portanto, o impacto é positivo. O impacto é todo positivo. negativo. Agora, é evidente que isto exige equilíbrio, exige conversa, nem sempre o conseguimos, há alturas em que há pessoas que estão muito cansadas, temos que ter atenção a isso, pessoas que estão em esforço, porque há menos recursos aqui ou menos recursos ali e de repente estamos a pedir mais esforço, mais trabalho. Portanto, é um equilíbrio difícil, mas sempre que o conseguimos fazer bem, o resultado é excepcional. Portanto, ao contrário do que se possa pensar, nós não estamos tanto em puxar demasiado para conseguir ter a tal excelência, mas antes ter um equilíbrio, porque o equilíbrio potencia isso. Nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos. Há tensão na procura desse equilíbrio, mas termos a consciência que o que queremos atingir é um primeiro passo para trabalharmos nesse sentido. Isto passa muito também pelo seu trabalho, não é, Leonor? Ter Sim. esta atenção especial a tudo o que está a passar-se à volta e ao estado em que estão as pessoas, ao esforço que estão a fazer. Uhum. Sim, sem dúvida. E também foi algo que eu senti um bocadinho na pele, ou seja, acho que o facto de eu sentir que na CUF existe este compromisso com o bem-estar dos colaboradores e, no fundo, com este equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o facto de eu estar satisfeita com esse equilíbrio que eu tenho no dia-a-dia, depois também acho que é algo que eu levo para o trabalho. Por exemplo, quando estou a contratar algum médico ou assim, é algo que eu também tento transparecer um bocadinho, porque obviamente que eu tenho objetivos para cumprir, tenho os interesses da clínica e tudo mais, mas eu também, do outro lado, quero que sintam essa integração, essa flexibilidade, esse espírito. E há bocadinho o Rui dizia que é muito bom ver o entusiasmo e a energia de quem chega. Do meu lado, de quem chega, também é muito bom haver sempre uma integração, uma vontade de acolher, de integrar, de ensinar.
Porque as âncoras também são importantes, não é? Claro, exatamente, exatamente. O Guilherme está aqui como interno, isto é um passo ainda na formação, mas já com as mangas bem arregaçadas. O que é que diria alguém que está a sair agora de medicina e à procura de uma carreira? Aconselharia a vir para a CUF? Eu tenho recebido já alguns contactos e este ano em particular, que é expectável que recebamos outro interno de oncologia, e aquilo que eu tenho dito às pessoas é que é uma instituição que lhes vai dar todas as ferramentas para elas poderem construir o percurso que quiserem. Porque o internato também é uma viagem muito pessoal. Estão à maneira certa de fazer isto e apesar de no final nós depois termos um exame em que nos querem comparar a todos, não é? Há pessoas que têm uma vocação maior para estar mais focados só na parte da clínica, há pessoas que têm mais interesse na área do ensino e de investigação, pessoas que querem basear mais a sua prática a nível nacional, local, pessoas que querem ter experiências internacionais e, portanto, tudo isso é válido e valorizado e, sobretudo, o facto de sentir que aqui, desde o primeiro momento, sempre me foi dada essa liberdade para poder construir esse percurso a todos os níveis, fazer estágios fora da instituição, eventualmente até fazer o doutoramento durante o internato, a CUF inclusive tem bolsas de apoio nesse sentido. Portanto, tudo isto faz com que seja mais fácil e tenhamos mais possibilidade de talhar o nosso caminho à nossa maneira. Portanto, eu acho que isso para mim é de longe a maior vantagem. Pois, claro que é uma instituição que, pela própria composição das equipas e pela dedicação que pode dar aos internos, acaba por ter um cuidado maior, se calhar, do que uma instituição em que há muitos internos e que há falta de especialistas, eventualmente, que felizmente não é o nosso caso. As coisas estão a correr muito bem nesse sentido. Acho que o internato é uma enorme mais-valia, não só para podermos começar a trazer médicos para a instituição desde a fase mais precoce possível e o que isso traz também para as equipas em termos de exigir os serviços a redesenharem-se um bocadinho, a estimularem-se, a criarem reuniões de serviço, a criarem journal clubs, coisas desse género que são obrigatórias à necessidade do internato, além de satisfazer também um bocadinho aquilo que é a vocação e a vontade pessoal de alguns especialistas de poderem contribuir para a formação de outros profissionais, mas acho que temos que continuar a fazer esse caminho e a estabelecer verdadeiramente uma cultura de internato na instituição, porque isso também acaba por depois trazer grandes vantagens em termos de visibilidade externa e em termos de depois, sobretudo, tentarmos reter os internos que formámos aqui à nossa imagem. Esta importância de ir sempre acrescentando na formação, de poder contribuir, portanto, inovar sempre, de ter acesso aos melhores equipamentos, às melhores práticas, mas também à experiência. Isto também é uma preocupação que a CUF tem desde o início, de equilibrar, ou seja, não querer de repente agora queremos tudo novo, queremos só médicos que olhem para a frente, que sejam super inovadores e vamos esquecer toda a experiência, que sobretudo numa área como aquela em que a CUF trabalha é super importante, não é? Manter estas âncoras que também a Leonor falava. Sim, nós com os milhares de médicos que temos a trabalhar connosco, de muitas gerações, esta ligação entre quem é mais novo, quem cá há mais tempo, quem tem mais experiência e quem está neste momento a aprender é fundamental. Aliás, o Guilherme disse logo no início desta conversa, o internato para nós é um contributo enorme para estarmos ao nosso melhor em cada momento, porque alguém que quer enquadrar o Guilherme como interno tem que aprender, tem que saber, tem que estar completamente atualizado. Ter um interno puxa por nós e isso para nós é absolutamente fundamental. Agora, é esta ligação entre alguém que tem muita clínica, que tem muitos anos a ver doentes, com alguém que está neste momento a estudar, neste momento a ver tudo o que é de mais novo e tudo o que é mais avançado, esta ligação para nós é absolutamente decisiva. Porquê que é decisiva? Porque nós, na CUF, tomámos uma decisão há muitos anos que nós somos um prestador de cuidados de saúde com muita diferenciação, muito orientados à complexidade, com muita qualidade. Não tinha que ser assim. E há outros posicionamentos. E não é o caminho mais fácil. Há outros posicionamentos que também são possíveis e que também têm os seus méritos. O nosso é este. Portanto, as pessoas, quando associam a prestação de cuidados de saúde a CUF, estão à espera de qualidade, de segurança clínica, mas também estão à espera de diferenciação, complexidade, capacidade de abordar os temas mais complexos e mais avançados. E essa é a nossa característica, é aquilo que nos identifica. Para isso ser possível, nós temos que estar muito abertos a trazer pessoas novas que nos desafiam, que nos interpelam. Quantas vezes nós somos interpelados, estamos agora numa fase de orçamento, e quantas vezes em fase de orçamento nos dizem precisamos de mais este equipamento, ou precisamos de mais aquela técnica, ou precisamos de mais isto.
Esses são os bons problemas para ter, que é quando temos bons protagonistas com vontade de fazer mais coisas, e isso está enquadrado naquilo que é a CUF desde há muitos anos. E com muito investimento. Com muito investimento, esse investimento é absolutamente necessário em tecnologia, mas eu costumo dizer, muitas vezes, quando me põem essas questões de gostávamos de investir nisto ou naquilo, tenho uma pergunta sempre prévia, que é quem são os protagonistas? Quem são os protagonistas? Porque o robô é muito útil, ajuda bastante, mas se eu não tiver um bom cirurgião, se eu não tiver um excelente ortopedista, nesse caso dos robôs ortopédicos, a operar aquele robô, portanto, não vale a pena ter tecnologia sem protagonista. Primeiro é preciso ter protagonista, não há nenhum robô que faça de um cirurgião que não seja bom um bom cirurgião. Agora, um bom cirurgião com um robô é um cirurgião ainda melhor e com melhores resultados. Potencia-se. Este centro do conhecimento aqui no CUF Tejo, em concreto, o nosso centro de simulação é alguma coisa que nos orgulha bastante, porque, em primeiro lugar, é feito também a articulação com a academia, neste caso com a Nova Medical School, e o centro de simulação é algo que permite a muitos alunos da faculdade, mas também a muitos médicos nossos, treinarem, qualificarem-se, desenvolverem-se, e isso depois reflete-se em melhores cuidados de saúde aos nossos doentes. Portanto, eu vejo isto como muitíssimo relevante, até porque os bons médicos precisam e querem ter este tipo de formação permanente. Se não tivermos, mais tarde ou mais cedo vamos ter dificuldade em ter connosco os melhores médicos. Os melhores médicos querem ser sempre melhores médicos, Claro. e nós temos de ter capacidade para que eles o possam fazer, e este centro de simulação está completamente alinhado com isso. E nós estamos aqui a falar da parte mais da ligação interna, mas há também aqui uma parte de ligação externa, e sei que a Inês em particular valoriza muito esta capacidade de influenciar a comunidade à volta. Isto depois extravasa, no fundo, o universo CUF e também tem um impacto nos sítios onde a CUF está. Como é que a Inês vê aqui esta vertente também como uma diferenciação da CUF em relação a outras? Quando o cuidado de excelência é muito, é óbvio que vai transbordar e isso é bom. E o impacto que tem socialmente também deve ser valorizado, porque sabemos que a CUF começou o seu percurso também com a responsabilidade social, é algo inerente, e fazer parte de projetos que englobam a comunidade, que mostram a CUF à comunidade e que podem desconstruir aquela ideia de que a CUF, sendo do setor privado, pode ser algo mais seletivo, é muito importante. É muito importante as pessoas verem e sentirem não só a proximidade física, mas também relacional dos cuidados. Participar em projetos de voluntariado, como fizemos lá no Porto, no bairro de Fonte da Moura, a dança com impacto, em que podemos promover o exercício físico em situações com mais desigualdade, mas em vários grupos etários, é fundamental. É fundamental e é essencial, porque não poderia ser de outra maneira, porque a responsabilidade social, a inclusão, é responsabilidade de todos, e especialmente do setor da saúde, porque se é para cuidar de todos. Há algo que também tenho orgulho da CUF ter participado, que foi as Jornadas Mundiais da Juventude. Acho que é outro exemplo que também mostra que a CUF está presente, seja onde for. Isso é essencial. Esta pulverização, no fundo, Rui, também traz alguns desafios, imagino, na prestação de cuidados de saúde. Quais é que são, assim, as maiores dificuldades de não ter tudo centralizado num sítio e apostar precisamente nestes cuidados de proximidade? Há um desafio evidente, que é garantir que muito do que aqui estamos a falar, do ponto de vista dos valores, da cultura, da forma como abordamos os nossos doentes, se mantêm válidos e tão homogéneos quanto possível no contexto de toda a rede. É mais fácil gerir isto se estivermos todos juntos no mesmo sítio do que se estivermos em 30, 40 sítios. Portanto, há um desafio imediato, que é garantir que esta lógica de gerirmos com valores, de termos um propósito muito claro, de termos uma forma de fazer que é muito nossa, se mantém válida numa rede cada vez mais dispersa. E esse é um valor absolutamente crítico, que nós queremos garantir que acontece, e é por isso que é fundamental comunicar cada vez mais, contarmos as nossas histórias, e é uma responsabilidade de todos os que aqui estamos. Depois, nós precisamos de ter, na gestão desta rede, precisamos de ter cada vez mais processos homogéneos,
sistemas que apoiem a forma como nós trabalhamos de uma forma integrada, informação disponível para todos, e isso é algo que é crítico continuarmos a investir. Nós temos muito talento, temos muita experiência, e eu tenho dito que temos que lhe juntar cada vez mais inteligência para nos ajudar a tomar as boas decisões em qualquer ponto da rede. Temos estado a trabalhar nisso, mas é um desafio maior, mas que é possível e, portanto, temos de trabalhar nisso. Trabalhar em rede deve trazer muitas vantagens, mas ao mesmo tempo também desafios importantes. Sim, é assim, a maior vantagem, obviamente, é a proximidade ao doente, não é? E termos esse cuidado de que tudo o que o doente puder fazer junto de casa, porque temos uma clínica lá onde é possível fazer isso, se for uma consulta de vigilância, se for umas análises que o doente pode fazer, não faz sentido o doente ter que perder 1 hora para vir aqui ao hospital para colher análises que pode fazer numa situação de proximidade. Claro que há uma série de outras coisas mais diferenciadas que não é possível ter em todo o lado, não é? A radio-oncologia, a medicina nuclear, mesmo hospital de dia com tratamentos mais complexos, não é possível ter, e faz sentido que estejam centralizados em hospitais por cada cluster que consigam dar esse tipo de respostas. E os doentes valorizam muito isso e compreendem com naturalidade que certas coisas podem fazer junto de casa e outras coisas não podem e têm que se deslocar à CUF-TES ou à CUF-Descobertas, não é? Em termos de desafios, claro que, como o Rui disse, seria mais fácil se estivéssemos todos no mesmo edifício, mas a verdade é que nós já nos vamos conhecendo todos uns aos outros, as nossas reuniões multidisciplinares são com todas as unidades do grupo e, portanto, isso também facilita e é muito importante precisamente por permitir que mesmo os colegas que estão numa clínica mais pequena não se sentem desamparados e sem ligação e terem essa possibilidade de discutir os doentes da mesma maneira, não é? Não podemos ter uns a funcionar a uma velocidade e outros a funcionar a outra. Por isso, de modo geral, acho que temos um bom equilíbrio entre aquilo que é uma descentralização em prol do benefício e da utilidade do doente, mas ao mesmo tempo também que quando é necessário a centralização existe, com qualidade. No fundo, é criar um fio condutor em todos estes cuidados e que acaba por começar os serviços de maior proximidade, acabam por ser um bocadinho na unidade de família, não é, Inês? Como é que isto se traduz? Estava aqui a pensar exatamente isso, porque nós, quando estamos na unidade da família, acompanha todas as etapas do ciclo vital familiar, ou seja, desde o nascimento até uma idade mais avançada, temos esse desafio e realmente somos muitas vezes a porta de entrada para a CUF. E isso é muito importante e é muito importante também confiarmos nas outras áreas, sabermos que elas existem e fazer essa referenciação de uma forma eficaz e eficiente, que também nos ajuda no nosso trabalho e a cuidar da melhor maneira. Rui, esta rede não passa só pela parte dos cuidados de saúde, passa também pela investigação, pela formação, pela ligação à academia, pela ligação à Fundação CUF. Qual é que é o papel da Fundação no desenvolvimento da própria instituição, mas também na medicina, e como é que contribui, no fundo, também para a medicina e para a ciência do país? Nós anunciámos este ano o lançamento da Fundação CUF, estamos agora nos processos formais e administrativos para que a Fundação seja constituída. A Fundação vai ter 2 pilares fundamentais. Vai ter um primeiro pilar muito orientado a concentrar e acelerar e escalar o trabalho da CUF com as comunidades. E vai ter um segundo pilar mais orientado à investigação clínica. A CUF já hoje tem uma responsabilidade muito relevante na área, por exemplo, dos ensaios clínicos, em concreto também na área da oncologia, mas não só, e a Fundação vai procurar escalar ainda mais esta nossa atividade na investigação, nos ensaios, porque isso é algo que é muito relevante para a CUF e para os nossos doentes. O primeiro pilar, no impacto nas comunidades, reflete a nossa perspectiva de que a CUF hoje não é apenas um hospital, não é apenas um prestador de cuidados de saúde, é uma instituição que está presente nas comunidades e que tem uma responsabilidade para com essas comunidades, deve contribuir para essas comunidades. A Fundação vai consubstanciar, estruturar essa nossa dimensão, essa nossa dinâmica. Na área da investigação, a lógica é muito clara. Nós sentimos que esta investigação faz com que nós sejamos melhores prestadores de cuidados de saúde. Se nós investigarmos, se nós estivermos próximos desse desenvolvimento do conhecimento, a nossa realidade enquanto prestadores de cuidados de saúde vai se tornar melhor.
esta é uma área onde nós não temos qualquer objetivo de retorno económico. O nosso objetivo é fundamentalmente dar mais opções a quem nos procura. Os ensaios são verdadeiramente alternativas de tratamento a quem nos vem procurar e quem nos confia a sua saúde. E, portanto, a Fundação tem essa maior vantagem, maior correspondência a esta lógica, e nós já hoje somos o 6º maior centro em Portugal em investigação e ensaios clínicos. O que queremos é acelerar ainda mais e escalar ainda mais. Portanto, são duas áreas muito evidentes e muito ligadas à nossa estratégia. Não são áreas que sejam desgarradas, Claro. quase só de cidadania. Não é esse o ponto. É um ponto muito mais ligado à nossa estratégia, neste nosso entendimento de que, para sermos bons prestadores, temos que estar perto da ciência, e para sermos bons prestadores, temos que estar perto das nossas comunidades e fazer parte desse tecido. Essa ligação, que no fundo é muito íntima a tudo o que está à volta e que faz sentido, uma coisa sem a outra, não é? Não se cumpre. Há também uma ligação à academia, que permite também criar várias sinergias que também promovem a inovação. Como é que isso tem funcionado? Temos em Portugal ótimas universidades, ótimas faculdades de medicina, e nós entendemos que temos um papel muito relevante em colaborar, trabalhar com essas faculdades e, nesse sentido, dinamizar o conhecimento, dinamizar a qualidade do ensino, não só no ensino pré-graduado, que é muitíssimo relevante. Nós temos hoje centenas de alunos, seja de enfermagem, seja de medicina, a passarem pelos nossos hospitais todos os dias, aqui no CUFTES, no CUF Despertas, noutras unidades, no CUF Porto. Há todos os dias muitos e muitos alunos a estudar, a desenvolverem-se nas nossas unidades. Isso é crítico, mas também no ensino pós-graduado. Esta é uma área de atividade em que os profissionais que estão têm que estar permanentemente a atualizar-se. E nós temos que ter aí um papel. Nós temos que apoiar, quer médicos, quer enfermeiros, quer técnicos, a continuarem a desenvolver o seu conhecimento. É por isso é que nós, todos os anos, atribuímos 8 bolsas de doutoramento, 5 na área da medicina e 3 na área da enfermagem e dos técnicos, porque há pessoas que querem continuar a aprender e nós temos que ser capazes não só de dar espaço, mas também contribuir para esse conhecimento. Isso é absolutamente chave para nós e nós não sentimos que o devemos fazer sozinhos. Isto tem de ser feito com as faculdades, porque beneficiamos de ser feito com quem está no terreno, com quem tem essa experiência. É uma relação que tem sido muito profícua. Já falámos da Nova, mas hoje com a Clássica estamos a fazer muitas coisas com a Clássica em Lisboa, mas também temos ótimas relações com Coimbra, muito boas relações com a Faculdade de Medicina do Porto, também com o ICBAS, e são relações que nós queremos cada vez mais desenvolver. É bom para eles, e sendo bom para eles, é bom para nós. Quanto melhor os nossos profissionais de saúde em Portugal se desenvolverem, melhores prestadores nós somos, melhores cuidados nós prestamos, e isso é, no final do dia, o nosso objetivo. Guilherme, como é que isto depois se traduz, não apenas para um médico, mas como é que isto depois se traduz para um doente, sobretudo na área da oncologia? A área dos ensaios clínicos para nós é uma área fundamental e por isso é que também somos das especialidades mais fortes nesse campo. Isso acaba de estar muito alinhado com a nossa estratégia, porque se nós de facto queremos estar em todo o espectro da doença, do doente desde o diagnóstico até à cura ou um desfecho menos favorável, nós também temos que ter a possibilidade de incluir doentes em ensaios clínicos, porque quando chega um momento em que nós sentimos que pode haver algo inovador que ainda não está aprovado regulatoriamente, pode ser melhor do que o atual standard of care que temos para oferecer, nós devemos ter essa possibilidade de oferecer isso ao doente e, idealmente, dentro da instituição. E, portanto, o facto de nós termos os ensaios aqui acaba por ser muito importante, estando a ter acesso a uma terapêutica que ainda não está aprovada, nem reembolsada pelo serviço público, etc. É aquilo a que nós chamamos uma situação de win-win, porque tanto ganha o doente porque está a ter acesso a terapêutica inovadora e que muitas vezes muda a prática, e nós só vimos a descobrir anos mais tarde que o facto de ter entrado naquele ensaio clínico deu àquele doente uma possibilidade de beneficiar daquele tratamento que é muito melhor do que aquilo que era o standard of care à data, mas também para a instituição, porque permite inclusive que doentes que de outra forma não poderiam ser tratados na instituição venham ser tratados aqui. Porque quando nós temos um ensaio clínico que tem um promotor externo, a verdade é que, mesmo que o doente não seja nosso doente e que seja seguido numa instituição pública, o doente pode vir ser tratado aqui na instituição sem ter qualquer custo para si. E, portanto, é de facto uma oportunidade e, obviamente, isso acaba por ser muito importante. A inovação, Leonor, também chega à gestão, ou seja, a Leonor sente que também está
a trazer, a aportar conhecimento novo à equipa, além do que aprende da parte deles. Sim, e acho que também essa inovação também vem muito do que eu vou observando na prática, daquilo que eu vou vendo no terreno. Acho que nesse aspecto o facto de eu ter feito o ano de trainees também foi muito vantajoso, porque no fundo é um ano em que nós estamos em duas áreas diferentes da empresa e, portanto, ficamos logo à partida não só com conhecimento bastante geral sobre como é que a empresa está estruturada, como é que funciona, mas sobretudo também conseguimos estar em duas áreas diferentes. E no meu caso, por exemplo, para além de ter estado aqui na Cuftejo, depois estive também na direção de marketing e experiência do cliente. Para mim foi muito importante também estar 6 meses um bocadinho imersa nessa área, aprender que tipo de iniciativas é que estão a ser desenvolvidas, sentir também que me dava um bocadinho de luz verde para eu contribuir, para sugerir, para mudar. E, portanto, depois também acabei por levar um bocadinho disso para o meu trabalho agora nas clínicas. Portanto, acho que sim, acho que também a CUF só chegou onde está porque teve esta capacidade de ir inovando, de se ir renovando e, portanto, é algo que eu sinto que também está presente no dia-a-dia. Inês, sente que dá mais à CUF ou que recebe mais da CUF? Eu gosto de acreditar que há um equilíbrio. Há uns dias em que dou mais e há dias em que recebo mais. Mas saber que estou num sítio a trabalhar, que tenho condições para trabalhar, seja os recursos físicos, recursos humanos, materiais, as técnicas, o conhecimento para poder praticar os meus cuidados, para prestar os cuidados de acordo com as necessidades das pessoas e das famílias, é realmente muito enriquecedor e é algo fundamental para eu conseguir, para todas as equipas, conseguirem desempenhar o seu trabalho da melhor forma. E agora falando mais na parte da ciência da enfermagem, acreditar que os próximos 80 anos sejam também caminho para as mudanças de paradigma, para que não seja um paradigma tão biomédico, em que haja espaço e práticas, como gosto muito de defender, práticas baseadas na evidência, haja construção de conhecimento da parte da enfermagem e que ocupe também esse lugar em equipas e trabalho multidisciplinar e multiprofissional. Portanto, não tem grande dificuldade em ver-se a trabalhar na CUF daqui a 10 anos, por exemplo? Acredito que não. Mantendo esta linha de pensamento, acho que temos uma relação duradoura. É o que se quer, estabilidade também. Rui, como é que imagina a evolução na prestação de cuidados de saúde para os próximos anos e como é que a CUF está a preparar-se também para essa visão? Para os próximos anos, eu diria que há algumas variáveis que verdadeiramente são constantes e depois outras em que temos de estar muito atentos à dinâmica. Do ponto de vista daquilo que esperamos que se mantenha tal como tem sido, eu destacaria duas coisas. Uma orientação muito clara à qualidade e segurança clínica com muita diferenciação. Isso é uma constante do que nós pretendemos, é absolutamente central na nossa estratégia e não vai mudar. Uma segunda constante muito relevante para o futuro é uma clara orientação às pessoas. Nós estamos numa atividade em que a forma como nós prestamos os nossos serviços é através de pessoas. A tecnologia é absolutamente decisiva, ajuda-nos muito, mas não há substituto para o cuidado de uma enfermeira, para o cuidado de um médico. É absolutamente crítico, é através das pessoas. Portanto, esta centralidade das nossas pessoas, esta preocupação com a forma como os desenvolvemos, como criamos as condições para que sejam os melhores profissionais possível, vai ser absolutamente central, vai continuar a ser central. Aquilo que temos que estar muito atentos do ponto de vista da dinâmica. Nós vamos querer estar muito próximos das pessoas, mas essa proximidade vai ser cada vez mais variável. Pode ser umas vezes digital, outras vezes num centro de saúde, outras vezes num hospital muito diferenciado. E nós temos que estar muito atentos a essa lógica, onde é que a tecnologia entra, onde é que o digital entra, como é que nós alavancamos a inteligência artificial para apoiar os nossos médicos e os nossos enfermeiros na forma como prestam cuidados de saúde. Temos que estar muito atentos a essa lógica. E fazendo uma harmonização de tudo para ser um serviço com a mesma marca. Sim, porque sempre, vai ser uma não é? jornada cada vez mais híbrida, mas para ser uma jornada híbrida eficaz, nós temos que introduzir sofisticação
temos que introduzir inteligência na forma como gerimos essa jornada, vamos ter que ser capazes de antecipar necessidades, de garantir que percebemos como é que as pessoas estão a evoluir ao longo do tempo, também na forma como interagem connosco. Nós queremos ser cada vez mais o parceiro da saúde das pessoas e das famílias ao longo da sua vida. Queremos estar ao lado, queremos apoiar na gestão dessa saúde, estar lá em todas as circunstâncias, em todas as necessidades, em todos os momentos, e isso é algo que não sabemos hoje como é que vai ser daqui a 10 anos. Portanto, o que temos que ser capazes é de estar muito atentos, muito rápidos a reagir, procurar antecipar em cada momento, sempre com estes pilares que vão ser constantes para o futuro. Como é que é o médico do futuro, Guilherme? Espero que nos próximos anos nós consigamos tirar partido de tudo o que tem sido o desenvolvimento tecnológico que tem acontecido agora nos últimos anos, para nos podermos focar mais nas pessoas. Acho que se calhar nas últimas décadas, com o advento e o desenvolvimento da tecnologia, acabamos de ficar um bocadinho reféns da tecnologia, na medida em que passamos muito tempo a fazer registros, a mexer no computador, e um bocadinho menos tempo, se calhar, a olhar diretamente nos olhos da pessoa do que há 10 ou 20 anos atrás. Mas acho que agora, com o surgimento da inteligência artificial e tudo, espero que daqui a uns 10 anos, 15 anos, eu possa não ter que estar minimamente preocupado em escrever nada no processo clínico, porque ele está a ouvir tudo e eu só tenho que me focar em olhar para o doente, tratar o doente, e depois no final os registros ficam todos bonitos e prontos logo no Excel, para depois podermos fazer estudos retrospectivos e analisarmos os nossos dados de instituição e percebermos como é que estamos a trabalhar. Acho que a presença da tecnologia vai ser fundamental aqui. Adorei que ele estava a olhar para si, Leonor, assim pelo cantinho do olho, do género, pode ser que a Leonor me consiga ajudar nisto. Eu também vou querer esta ajuda da tecnologia, sem dúvida, porque eu acho que, obviamente que no futuro as necessidades da população vão ser cada vez mais exigentes e, portanto, por um lado, claro que sim, vamos ter que continuar a apostar muito na inovação e na tecnologia mais clínica, por assim dizer, mas, por outro lado, também vamos precisar de uma gestão cada vez mais eficiente e, portanto, também acho que trabalho mais administrativo, de gestão, de suporte ao negócio também vai ter que ser cada vez mais alicerçado em ferramentas digitais, por exemplo. Até porque tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, a parte onde eu sou mesmo insubstituível, é falar com as pessoas e, portanto, sem dúvida que esta aposta na tecnologia vai ter que ser aqui uma constante no futuro da CUF. E vai libertá-la para fazer essa parte que é insubstituível, com muito mais tranquilidade, pelo menos. Rui, estamos mesmo a chegar ao fim e há 80 anos a CUF era uma das empresas mais promissoras do país. Hoje continua no top. Como é que vai continuar a impactar e a impulsionar Portugal? Espero que consigamos continuar a crescer como temos vindo a crescer, a estar cada vez mais próximo das pessoas, com muita qualidade, muita tecnologia, e a constituir-nos cada vez mais como uma referência na saúde em Portugal. Nós já hoje somos a referência em muitas áreas. Ser a referência é algo muito exigente e muito dinâmico. Não é possível dizer somos a referência e vamos ficar. Ser a referência exige que todos os dias estejamos a trabalhar para isso. E o nosso objetivo é esse, é sermos a referência da saúde em Portugal, em cada vez mais áreas. Há muitas áreas em que o somos, pretendemos ser em cada vez mais, para que as pessoas confiem em nós e quando pensam numa necessidade de saúde, seja em qualquer circunstância, em qualquer ponto da sua vida, consigo ou com a sua família, pensem na CUF como uma opção certa para resolver o seu problema, para terem a sua vida bem acompanhada. Nós chegamos ao fim deste episódio e chegamos ao fim deste programa, mas a história da CUF ainda está longe de terminar. Muito obrigada a todos os que se juntaram à celebração destes 80 anos e até à próxima. Obrigada.